Esma vai falar com a Ganze e perguntar se o Kemal já saiu. Ganze diz que sim e pergunta como a Esma está. Esma diz que não sabe o que fazer por causa do Fikret. Ganze diz que o Fikret dará um jeito de se livrar da Dâmila. E a Esma diz como. Ela nunca vai se separar dele. Não há o que fazer. Enquanto a Didem, furiosa, vai atrás do Major e diz: a Zeynep foi falar comigo e disse que o meu casamento foi anulado, que nunca existiu, que era inválido. Eu fui até o cartório e não havia nenhum livro de registros lá. Diziam que tinha dado uma falha no sistema. E com certeza ela deu um jeito de apagar o meu casamento, mas foi na frente de todos, até na sua frente. E o Major diz: não há o que fazer se não consta nos registros, né? E a Didem diz: então, eu tenho uma denúncia para fazer contra o Alim Ibrahim. Eu sei que é o seu protegido, mas ele tirou a vida do Khan na minha frente. E o Major diz: ah, é? Você já esteve aqui, prestou um depoimento, disse que não sabia quem tinha atirado no Khan. E agora diz que foi Alim Ibrahim. Vai embora, Didem. E a Didem diz: então, eu vou ir para outro lugar denunciar o Alim Ibrahim. O Major diz: ninguém vai te levar a sério. Ninguém gosta de quem fica mudando de depoimento o tempo todo. Didem vai embora jurando se vingar. Já na casa do Alim Ibrahim e Fikret chegam, enquanto a Zeynep está lá conversando com a Sema, dando risada. Alim Ibrahim e Fikret entram e dizem o que estão fazendo. A Zeynep descomemorando a saída da Didem. A Sema vai preparar um docinho para comemorar e o Fikret desenlouqueceu. Ela vai nos denunciar. E a Zeynep diz: deixa. O Sota não avisou que eu fui à delegacia, então eu fui falar com o Major. E foi cancelado o casamento da Didem e do Alim Ibrahim. E o Alim Ibrahim diz: como você conseguiu isso? E a Zeynep diz: eu falei para o Major que um Alim Ibrahim infeliz não ajudaria ninguém. E o Fikret diz: mas a louca da Didem vai nos denunciar. Zeynep diz: o Major diz que ninguém vai dar ouvidos para ela, não se preocupem. E o Fikret diz: por que você não fez isso antes, hein, Zeynep? A Zeynep diz: vai para casa, Fikret, que eu vou ficar aqui com a Alim Ibrahim. Zeynep abraça a Alim Ibrahim e diz: acabou, nos livramos da Didem. No restaurante, a Edanur e Augusto estão conversando. E a Edanur diz: a Didem fez de tudo para se casar. E veja só, nisso a Didem chega furiosa, procurando a Alim Ibrahim. Augusto diz que ele não está lá. E a Edanur diz que ele está com a Zeynep matando as saudades. Didem diz: isso não acabou. Diga para o Alim Ibrahim que isso não acabou. Vou me vingar de todos vocês, principalmente da Zeynep. Augusto aconselha Didem a ir embora e recomeçar a vida dela, mas ela jura que vai destruir a vida de todos. E o Fikret chega em casa furioso, chamando pela Dâmila, perguntando o que ela foi fazer na casa do Kemal. Dâmila diz que só foi lá. E a Nedime diz que quem começou a confusão foi a Esma. E a Nerges: e se todas concordam que quem começou dessa vez foi a Esma que começou a provocar a Didem. E o Fikret diz que mesmo assim, a Didem não deveria ter ido e se fosse provocada, deveria ter ficado calada. E a Nedime pergunta como que a Zeynep conseguiu se livrar da Didem. E o Fikret, irritado, diz que é melhor perguntarem para Elif, porque ele não está afim de fofoca. Já o Sota está contando para Elif como a Zeynep está feliz. Nisso, o Fikret sai furioso da casa e diz pro Sota ir com ele. Enquanto todos na casa do Alim Ibrahim estão comemorando, né? Porque a Didem não está mais lá. E a Sema e a Edanur dizem que não aguentavam mais a Didem. E a Edanur ainda diz que a Didem ameaçou ela. E o Alim Ibrahim não fala nada sobre a Didem. E a Zeynep diz que é melhor não falar mais sobre ela, que ela pode fazer o que quiser, que não irá atingi-la. E o Dervis disse que a Zeynep tinha que ter sido mais gentil com a Didem, já que a Didem é desequilibrada. E Zeynep diz que é melhor ninguém mais falar da Didem. E o Alim Ibrahim pede a Zeynep em casamento e diz que quer casar logo com ela. E a Zeynep pergunta quando que a Edanur
e Oguz irão casar. E Edanur diz que após o casamento da Zeynep e do Alim Ebrahim. E o Fikret e a Esma estão conversando. Fikret pergunta por que a Esma provocou a Dâmila. E a Esma diz que não suporta nem olhar para a Dâmila, que a única coisa que pede para fazerem a Dâmila ficar longe dela. E o Fikret diz: você não pode ficar se incomodando por causa da Dâmila. Eu já estou acostumado, mas eu não quero que você sofra. E a Esma diz: então vamos sofrer sempre por causa da Dâmila? Ela nunca vai se separar de você? E o Fikret diz: se eu pudesse fazer alguma coisa, eu já teria feito. Mas vamos nos amar assim, de longe, pelo resto da vida? E a Esma diz: por mim tudo bem, porque eu nunca deixarei de te amar. E o Fikret disse: nem eu deixarei de te amar. Nisso o Fikret vai se aproximar da Esma, olha para o lado e o Kemal está lá encarando ele. E eles se afastam, enquanto o Iskender pergunta para o Kemal por que ele não permite que a Esma e o Fikret fiquem juntos, já que ele permitiu que a Esma e o Alim Ebrahim ficassem juntos. E o Kemal diz que é porque a Dâmila nunca vai se separar do Fikret. Iskender diz que vai embora. E o Kemal diz: fique aqui, não há ninguém te esperando. E o Iskender diz: quem sabe um dia, e sai. E o Semal pergunta pro Kemal de quem o Iskender está falando. E o Kemal diz: não se preocupe, é da Ice, não é da Nerges. E o Kemal ainda diz pro Semal que ele tem que convencer a Nerges a obrigar a Dâmila a se separar do Fikret para Esma casar com o Fikret. E o Semal diz: ela é tão louca que ela Dâmila é mais fácil ela atirar em mim na Nerges do que aceitar isso. E o Kemal diz: melhor ainda, assim ela vai presa. Viu que bom? A gente ajuda a Esma a se casar com Fikret. Enquanto Alim Ebrahim e Zeynep estão felizes juntos, a Zeynep pergunta para Alim Ebrahim como que ele entrou naquela vida, naquele trabalho. E ele diz que, depois que tiraram a vida dos pais dele, ele foi morar com os tios dele. Quando ele estava se transformando quase que em um delinquente, o tio dele decidiu levar ele para o major. E o major ensinou ele a como ser um homem bom, decente, honrado e lutar por uma causa. E a Zeynep diz: por isso que eu gosto muito do major. E o Alim Ebrahim pega a Zeynep no colo e a leva para o quarto. Enquanto o comandante chama o major e diz que o Torgut foi na casa daquela mulher. E o major diz para ele ligar para o Oguz e avisar. Enquanto Zeynep e Alim Ebrahim estão abraçados, Zeynep diz que quando Alim Ebrahim está longe, parece que um minuto dura 1 hora. Alim Ebrahim diz que nunca mais ficará longe da Zeynep. Nisso, Oguz bate na porta e diz: vamos. Alim Ebrahim levanta rapidamente. Zeynep diz: vai aonde? A coisa boa? E o Alim Ebrahim diz: é o que eu estou pensando, sim. E vai falar com Oguz e diz ao Torgut. E Oguz diz: sim, vamos pegá-lo. E dentro da casa, a Edanur levanta, vai para a sala, Zeynep também. E a Edanur diz: também não consegue dormir. Zeynep diz: quando vamos nos acostumar com essas saídas deles? E Edanur diz: desde que eles voltem com vida. Enquanto o major está lá, observando de longe o carro do Torgut em frente à casa daquela mulher, Alim Ebrahim, e Oguz chegam, entram no carro e pergunta quanto tempo o Torgut está ali. O major diz que não importa quanto tempo está, e sim a hora que ele vai sair, que eles têm que seguir ele para encontrarem o Rousseau. E Oguz pergunta por que eles não pegam o Torgut. E o Alim Ebrahim diz que se pegarem o Torgut, o Rousseau vai acabar descobrindo, e aí não vão mais achar ele. Nisso, o Torgut sai da casa, e Alim Ebrahim, major, e Oguz começam a seguir ele. Já a Zeynep, preocupada, vai falar com Fikret e pergunta se ele sabe onde que o Alim Ebrahim e Oguz foram. Fikret diz: como eles saíram sem mim, porque eles não vieram me chamar, eu não entendo. A Zeynep diz: vai ver porque você está junto com eles faz pouco tempo. E o Fikret diz: mas eles sabiam que se era para irem, teríamos que ir todos juntos. E a Zeynep diz: talvez eles não quisessem que nada de mal acontecesse com você, mas me diga por favor onde eles foram. O Alim Ebrahim diz que depois que pegar o Rousseau, vamos nos casar. Fikret se emociona e diz: eles foram atrás do Rousseau. Mas saiba que o casamento será aqui no jardim, na minha frente.
E a Zeynep dizia: mas como que eu vou convidar a Esma, hein? Porque a Dâmila não vai deixar. Fikri te abraça, Zeynep. Na floresta, o Torgut chega e o Rousseau pergunta se ele viu o filho dele. E o Torgut diz sim. Quando iremos? E o Rousseau diz: você irá de caminhão, o caminhão está quase pronto. Irá em um compartimento secreto e eu tenho um plano B. Não se preocupe com nada. Enquanto isso, o Alim Ebrahim, o Gus e o Major estão pegando as armas, prontos para pegarem o Rousseau e o Torgut. E eles combinam como vão fazer para cercar o acampamento, para pegarem eles. Enquanto o Alim Ebrahim, o Major e o Augusto estão ali, atirando em todos os homens do Rousseau e do Torgut. Rousseau nota e começa a gritar: eles chegaram, e avisa para os outros que é para atacarem. E o Torgut e o Rousseau saem correndo, só que o Rousseau corre mais rápido que o Torgut fica para trás, enquanto a linha Ebrahim, Augusto e o Major estão pegando todos os homens deles. E nisso, o Torgut não aguenta mais correr, diz para o Rousseau ir na frente, que ele vai ficar para trás. E o Rousseau diz que se for preciso é para ele se entregar para a linha Ebrahim, que depois ele resgata o Torgut. Enquanto o Torgut recupera o fôlego, vai tentar fugir, Augusto o rende. E nisso o Major chega e diz para Augusto continuar atrás do Rousseau, que ele fica ali tomando conta do Torgut. Nisso a linha Ebrahim alcança o Rousseau e manda ele soltar a arma. Rousseau solta a arma, enquanto a linha Ebrahim está apontando a arma dele para o Rousseau. Ele manda o Rousseau levantar as mãos. Rousseau fica olhando com raiva para a linha Ebrahim. Nisso Augusto chega e se aproxima do Rousseau, tira as armas que ele tem no bolso, e o Alim Ebrahim se aproxima bem do Rousseau, aponta a arma para ele novamente e diz: isso acaba agora. Oi, Alim Ebrahim. Finalmente pega o Rousseau. Gostou? Escreva aqui nos comentários. Tchauzinho!